Olá, eu sou o professor Wallace, sou professor de matemática, de desenho geométrico e de física. Atualmente trabalho no Colégio Anchieta. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre função quadrática, que também é conhecida como função do segundo grau. Então, função quadrática, função polinomial do segundo grau, estamos falando do mesmo assunto. Sempre uma função quadrática, uma função do segundo grau, é apresentada da seguinte maneira: ax ao quadrado mais bx mais c. O a, o b e o c pode ser qualquer número constante. Lembrando que, por exceção do coeficiente a, ele nunca poderá ser zero, porque se ele for zero, o meu x ao quadrado deixará de existir. Lembrando, que o nome de uma função é dada pelo maior expoente da incógnita. Então, se ela é ao quadrado, o grau dessa função, se eu tenho uma função quadrática, quer dizer que o meu maior expoente é 2. Okay? O gráfico de uma função quadrática será sempre uma parábola. Cuidado, eu já vi muito aluno cometer o seguinte erro: ele faz um triângulo. Está errado. É sempre uma parábola, parece um sorriso ou parece uma tigelinha de colocar sopa, ok? Com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para baixo. Vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros A, B e C. O parâmetro A ele é sempre responsável pela concavidade do gráfico, ok? Isso quer dizer o quê? Se o meu gráfico vai estar com concavidade voltada para cima ou com concavidade voltada para baixo. O parâmetro B, ele indica se o meu gráfico, essa parábola, vai interceder no eixo Y quando o meu gráfico está crescendo ou quando o meu gráfico está decrescendo. E o C, ele indica exatamente o ponto de intersecção na ordenada, que seria o eixo Y, esse eixo que sempre está na vertical, ok? Se o meu A for positivo, lembrando que ele nunca será zero, ele sempre será maior que zero ou menor. Maior que zero porque ele é positivo. A minha concavidade está voltada para cima. Eu sempre faço essa comparação. Eu falo que o A ele é o pai de família. Quando a vida, o saldo do pai de família está positivo, tem comida na casa. O camarada ele vai estar sorrindo, ok? Por isso que a parábola sempre vai lembrar um sorriso. Ou seja, o pratinho de colocar sopa dele está voltado para cima, para receber comida. Agora, se o saldo do pai de família estiver negativo, ele vai estar triste, não tem como colocar comida no prato, então o pratinho está guardado, com cavidade voltada para baixo, ok? É uma comparação um pouco infantil, mas ajuda a gente lembrar na hora da prova. Bom, já o coeficiente B, ele vai indicar se o meu gráfico está intercedendo de forma crescente ou de forma decrescente aí com o eixo Y. Se ele for positivo, ele vai interceder com o eixo Y, esse eixo vertical também chamado de ordenada, sempre que o meu gráfico estiver crescendo. Então, se a concavidade estiver voltada para cima, ele vai interceder aí no final. E se estiver voltada para baixo, ele vai interceder com o eixo Y no começo do gráfico, ok? Conforme mostra a ilustração, de acordo aí com a ponta da setinha do mouse. Observe o seguinte, sempre quando ele está crescendo, ok? Bom, se ele for negativo, ele vai interceder com o eixo Y sempre que estiver decrescendo, diminuindo o valor, ok? Conforme mostra a figura. A segunda figura não apareceu, mas é o gráfico com a concavidade voltada para cima, onde ele ia interceder aí no comecinho do gráfico, ok? Quando está com cavidade voltada para baixo, ele intercede no finalzinho do gráfico, que é onde está decrescendo, ok? O ponto C indica exatamente o ponto de intersecção, independente se ele está intercedendo quando está crescendo ou decrescendo, ou se ele está intercedendo se a concavidade está para cima ou para baixo, ok? Ele vai sempre interceder exatamente no ponto C. Então, tá vendo? Olha, eu circulei aqui no gráfico, seria o ponto C em Y. Ponto C em Y, ponto C em Y. Lembrando que o meu x nesse caso deveria ser zero, tá bom? Discriminante é muito importante, a gente chama ele de delta. Delta, na verdade, é essa letra, conforme mostra a setinha do mouse, é uma letra grega, que é chamada de delta.
Mas, na matemática, quando estamos falando ou conversando sobre equação de segundo grau, ou função de segundo grau, ele recebe o nome de discriminante, tá? Para representar o discriminante, nós usamos a letra grega delta, que seria o coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. São esses parâmetros importantes aí para a construção do gráfico, ok? E esse discriminante, ele determina os pontos de intersecção, ok? Bom, falando ainda do discriminante, vamos falar um pouquinho sobre raiz. A raiz de uma função quadrática é o valor que eu atribuo para x que o meu y seja zero, tá bom? Conforme mostra aqui, ó, se x, 0, né, o meu y é zero, nesse caso o x é uma das funções, é uma das raízes da função. Se esse meu delta for maior que zero, nós vamos ter dois valores para x, ou seja, duas raízes diferentes. A gente vai ter o x1 e o x2. Se ele for igual a zero, nós temos duas raízes iguais, ou seja, um único ponto de intersecção, porque o meu x1 é exatamente igual ao x2. A gente vai ver um exemplo no final dessa aula. E se ele for menor que zero, lembrando que a gente usa aquela fórmula de Bhaskara, para quem já estudou a equação do segundo grau sabe disso, que é menos b mais ou menos raiz de delta. Peraí, se delta for número negativo, a gente não consegue calcular a raiz. Então não há solução para a equação, mas existe um gráfico aí se a gente estiver falando de função do segundo grau, ok? Função quadrática. O exemplo, quando o meu delta é maior que zero, tá vendo? Ele corta em dois pontos diferentes no eixo x, ok? Mesmo se a concavidade está voltada para baixo, ou se está voltada para cima. Quem determina a concavidade, lembrando que é o A. Se ele for igual a zero, ele encosta num único ponto no eixo x, independente da concavidade. Quem vai determinar a concavidade é o coeficiente A, ok? Como eu disse, se o meu delta for menor que zero, não há raiz. Não há solução para a equação, mas existe o gráfico. Ele não vai encostar no eixo x, porque nós não encontramos nenhum valor, ok? Nos dois casos, concavidade voltada para baixo, concavidade voltando para cima. Tá? O vértice da parábola é calculado sempre por x vértice, conforme mostra, está sempre localizado por x vértice, no y vértice. O x vértice é calculado pelo coeficiente b, multiplico ele por menos 1, ok? Menos b, dividido por 2 vezes a. E o meu y vértice é calculado pelo menos delta, o menos discriminante, ou seja, eu pego o valor discriminante que eu achei aquela hora e multiplico por menos 1, divido por 4 vezes a. A fórmula está aqui, ok? Copiando fica mais fácil de memorizar. Falando assim fica um pouco vago, mas olhando ela pelo slide a gente fica mais contente aí para... Agora eu vou dar um exemplo de duas funções que eu vou elaborar o gráfico dessas funções, ok? Primeiro seria x ao quadrado menos 2x mais 1. O meu delta aqui dá zero. Esse gráfico é extremamente simples por isso. O meu delta é zero. Se o meu delta é zero, eu só preciso calcular o vértice, ok? Meu x vértice é igual a 2, porque menos com menos dá mais. Lembrando aqui, ó, que o meu coeficiente b é menos 2. O a, não tem ninguém na frente dele, é 1. O b é menos 2, cuidado, tem muito aluno que coloca só o 2, tem o sinalzinho de menos. E o meu c é 1. Lembrando também que esse c é exatamente o ponto de intersecção, ok? Olha aqui, tá vendo o seguinte aqui? O meu b, ele é negativo. Quer dizer o quê? Que ele vai interceder quando o gráfico está decrescendo. Exatamente no ponto 1, porque é o meu c. Voltando aqui para o vértice, eu posso calcular menos b sobre 2a, menos com menos dá mais, seria 2, dividido por 2, que vai dar 1, ok? Está errado aqui, depois eu arrumo. Dá 1, por isso é o ponto 1 e 0, ponto de intersecção. Segundo gráfico, vamos lá, menos 4x ao quadrado mais 1. Lembrando que eu não tenho x, então é 0, meu b é 0. Substituo na forma do discriminante, ficaria 0 ao quadrado, menos 4, que é da formulazinha, vezes menos 4, que é o meu coeficiente A, vezes 1, que é o meu coeficiente C. Dá 16. Ok?
Isso vai ajudar para calcular o y vértice, que seria menos 16, ele é positivo, menos da forma, dividido por 4 vezes A. O meu A é menos 4, multiplico menos 4, daria 16, ok? Negativo. 16 negativo por 16 dá 1 positivo. 0 dividido por qualquer número dá 0. Cuidado que eu não posso ter o 0 no denominador, mas o numerador, a parte de cima da fração, eu posso ter, ok? Dá 0. Então tá aí a localização. 0 para x, acompanha a setinha do mouse, e 1 para y. Aqui está o meu vértice, ok? Tem o valor de x1 e x2, porque o meu delta é maior do que 0, lembra disso? Delta positivo, eu tenho 2 pontos de intersecção. Substituo o b na fórmula, cuidado aqui com o sinalzinho de menos, ok? Dá meio, simplifiquei a fração, né? Daria 4 sobre 8, simplifiquei, dá meio. Aqui é a mesma coisa, cuidado com o sinalzinho de negativo. Deu menos meio. Os 2 pontos de intersecção com x. Está aí o esboço dos 2 gráficos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero também ter ajudado. E desejo a todos vocês boa sorte aí nas provas, principalmente quem for fazer concurso. E os próximos vídeos eu estarei elaborando resolução de exercício da VUNESP, da CESP, e da FGV, Sesgran Rio e por aí vai. Ok? Boa sorte a todos. Agradeço aí. Compartilhe o vídeo. Qualquer dúvida é só comentar aí embaixo que eu estarei respondendo assim que possível. Obrigado, forte abraço a todos, ok?